Galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. E nessa aula nós vamos aprender sobre medidas de capacidade e também área e perímetro. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Galera, medidas de capacidade. Você sabia que o elefante é um dos maiores mamíferos terrestres do nosso planeta? A tromba desse animal é tão flexível aí e longa que ela consegue aí, servir de transporte de alimentos e águas, cheirar, levantar e analisar objetos. Você sabia que um elefante ele come 125 quilos de plantas, capins e folhagens e pode até beber 200 litros de água por dia? Sua tromba, ela suga 10 litros de água de uma só vez. Muito interessante, né, galera? Pessoal, diante dessa curiosidade, então, quantos litros de água a tromba de um elefante suga de uma só vez? 10 litros de água, perfeito. Represente essa quantidade em mililitros. Nós já vimos em aulas anteriores que 1 litro ele equivale aí a 1000 ml, ou seja, 1000 mililitros. Então eu tenho aí 10 vezes 1000, que é igual a 10.000 ml. Muito bom, né, galera? É importante que você lembre dessa relação aí das unidades de medidas de capacidade, que o litro ele pode ser representado tanto pelo L maiúsculo ou L minúsculo e o mililitro pelo ml. Eles são unidades de medidas de capacidade. 1 litro é igual a 1000 ml. Segundo o texto da página anterior, quantos mililitros de água o elefante pode tomar por dia? Galera, então nós temos aí que ele pode tomar por dia 200 litros vezes 1.200 mililitros. Então, o elefante pode tomar 200.000 ml de água por dia. Observe abaixo a quantidade de copos que Helena usou para encher uma jarra com capacidade de 2 litros. Qual é a capacidade em mililitros de cada copo? Pessoal, observe que 2 litros dividido por 5 é igual a 0,4 litros. Isso, então, eu posso ainda multiplicar por 1000, dá 400 ml. Outro modo de realizar esse cálculo é transformar 2 litros em ml, então é 2.000 ml, dividido por 5 copos, que é igual a 400 ml. Então, cada copo tem a capacidade aí de 400 ml de água. A loja de Antônio tem um aquário cuja capacidade é de 98,5 litros. Usando o balde representado a seguir com capacidade de 5 litros, ele já conseguiu colocar 49,3 litros de água nesse aquário. De quantos baldes iguais a esse Antônio ainda vai precisar para encher o aquário? Temos que fazer então a subtração de 98,5 por 49,3 e depois o resultado dividir por 5. Vamos lá? 98,5 menos 49,3. 5 menos 3, 2. 8 menos 9 não tem como. Fazemos uma troca. Aqui fica valendo 8 e aqui 18. 18 menos 9, 9. 8 menos 4, 4. 49, embaixo de vírgula, 49,2. Fazendo a divisão agora de 49,2 dividido por 5, eu consigo aí então 5 vezes 9 é igual a 45. Logo, 9 menos 5, 4. 4 menos 4, 0. 4 unidades eu posso transformar isso, fazendo uma troca, né, em décimos. Isso é igual, então, a 40 décimos, mais 2, 42 décimos. Como estamos trabalhando com a casa dos decimais, eu acrescento a minha vírgula, então eu tenho aqui 5 vezes quanto dá 42 ou próximo. 5 vezes 8 é igual a 40. 2 menos 0, 2. 4 menos 4, 0. Casa dos centésimos. 5 vezes quanto dá 20? 5 vezes 4 é 20. Logo, 49,2 dividido por 5 é igual a 9,84. Pessoal, então ele vai precisar aí aproximadamente 10 baldes para encher o aquário.
Área e perímetro. Gente, é importante que você entenda o que essas crianças estão fazendo. Eles estão brincando e eles consideram cada pecinha dessa daí, eles chamaram de pentaminós. Eles são as figuras planas aí formadas pela justaposição de 5 quadrados iguais, de maneira que um dos lados de um quadrado fique em contato com um dos lados do outro quadrado. Observe então todas essas figuras. Observe a figura que Gustavo formou usando os pentaminós. Galera, qual é o nome dessa figura? Então, nós já trabalhamos em aulas anteriores sobre figuras planas. Isso é um retângulo, perfeito. Quantos pentaminós ele usou nessa figura? Então, nós temos aqui um pentaminó amarelo, um verde e um roxo. Então, 3 pentaminós. Quantos quadrados da malha Gustavo ocupou? Então, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos. E nós podemos, então, calcular a área dessa superfície. Como nós calculamos a área? As unidades de área, qual é o espaço que ele ocupou? Isso mesmo, 15. Então, são 15 unidades de área. E isso, quando isso acontece, né, nós chamamos que a medida de uma superfície que ocupa, ela é chamada aí de área. Karina representou a figura ao lado usando os pentaminós. Quantos pentaminós Karina usou nessa figura? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pentaminós. Perfeito. Considere que um quadradinho como unidade de medida, qual é a área ocupada dessa figura? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Pera, professor, pentaminós tem 5 quadradinhos, então 5 unidades de área. Então, eu vou ter 5, 10, 15, 20, 25 unidades de área, ou 5 vezes 5. Quanto mede o contorno da figura que Karina representou? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 unidades de área, ou seja, 28 centímetros. Quando nós estamos falando, então, no contorno da figura, essa medida aí, ela chama-se perímetro. Cole pentaminós na malha abaixo para representar uma figura cuja área e perímetro estão indicados a seguir. Então, área é igual a 10 quadrados. Então, vamos lá, galera. Então, 10 quadrados, agora eu vou fechar a nossa figura. Nossa área, então, vai ser igual a 10 quadrados. Agora ele quer uma figura cujo perímetro seja igual a 14 lados do quadrado. Então, eu tenho que construir uma figura com 14 lados do quadrado. Vamos lá? Aqui eu vou começar, então, com um lado. Então, na sequência, 1. 13, 14. Então, eu tenho aí um perímetro igual a 14 lados do quadrado. Então, eu formei aí duas figuras. Questão 1. Desenhe na malha quadriculada a seguir 3 quadrados com lados e medidas diferentes. Lembrando que a cada linha aqui, cada ladinho desse quadradinho da malha quadriculada mede 1 centímetro. Então, eu vou começar aí desenhando o meu quadrado de 1 centímetro de lado. Então, 1 centímetro de lado, eu tenho esse quadrado. Quadrado, então, A, né? 1 centímetro de lado. Quadrado B, eu vou desenhar agora com 2 centímetros de lado. Dois centímetros de lados, eu tenho esse meu segundo quadradinho aqui. Quadrado C. O quadrado C, eu vou desenhar ele com 3 centímetros de lado. 2
Pessoal, então vamos lá. O primeiro quadradinho, eu tenho então esse quadrado em vermelho, ele tem 1 centímetro de lado e ele tem uma área igual a 1 centímetro, certo? 1 centímetro de área. O nosso segundo quadrado, eu tenho 2 centímetros de lado, certo? E eu vou ter aí uma área de 4 centímetros de área. Muito bom. E lembrando, centímetros de área nesse caso é centímetros quadrado, aqui é centímetros quadrado. O nosso último quadrado, ele tem 3 centímetros de lado. Se ele tem, então, 3 centímetros de lado, a gente consegue perceber que a sua área é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros quadrados de área. Pessoal, nós conseguimos observar então que quando ele tinha 1 centímetro de lado, a nossa área era igual a 1 centímetro quadrado, 2 centímetros era igual a 4 centímetros ao quadrado e 3 centímetros era igual a 9 centímetros ao quadrado. O que você consegue tirar de relação disso? Qual é a operação matemática aí que nós realizamos para descobrir aí a área através das medidas dos lados? Nós multiplicamos a medida do lado por ela mesma. Use essa operação para calcular a área de um quadrado cujo lado mede 12 centímetros ao quadrado. 12 vezes 12, que é igual a 144. Ou seja, a área será de 144 centímetros quadrados. O que nós conseguimos, então? Que a área do quadrado é lado vezes lado. Perfeito. Use uma régua para medir o lado do quadrado a seguir e calcule a sua área. Esse quadradinho ele tem 1 centímetro de lado. A sua área é 1 vezes 1, ou se não, 1 quadradinho. Logo, nós conseguimos aí encontrar que a nossa área ela é 1 centímetro quadrado. E o centímetro quadrado ela é uma unidade de medida de área equivalente à área ocupada por 1 centímetro de lado do quadrado. Beleza, gente? Represente na malha quadriculada 3 retângulos de medidas diferentes. Então, o meu primeiro retângulo aí, ele vai ter 2 centímetros por 1 centímetro. Então, eu tenho aí o nosso primeiro retângulo. E nós conseguimos encontrar, então, a nossa área desse retângulo igual a 2 centímetros quadrados. Perfeito. O nosso segundo retângulo, eu vou construí-lo, então, com 2 centímetros por 3 centímetros. Então, eu tenho aí o meu segundo retângulo. Logo, aqui mede 3 e aqui mede 2. E a nossa área desse retângulo é igual a 6 centímetros quadrado. E o nosso último retângulo, eu vou construí-lo com 2 centímetros por 4 centímetros. Esse também é o nosso retângulo, né? Aqui é uma medida de 2, aqui é uma medida de 4. E se nós observarmos, a nossa área é 8 centímetros ao quadrado. Galera, quando o nosso retângulo tinha medidas 2 centímetros e 1 centímetro, a nossa área era igual a 2 centímetros quadrados. E podemos representar com a operação 2 vezes 1. Quando o nosso retângulo tinha medido 2 centímetros e 3 centímetros, a nossa área era de 6 centímetros quadrados. E nós podemos representar pela operação de 2 vezes 3. Já o nosso retângulo, quando suas medidas eram 2 centímetros e 4 centímetros, a nossa área era igual a 8 centímetros quadrados. E nós podemos representar através da operação 2 vezes 4. Use essa operação para calcular a área de um retângulo com comprimento 10 centímetros e largura de 5 centímetros. Basta fazer a multiplicação, então, de 10 vezes 5, que é igual a 50 centímetros quadrados. Então, nós conseguimos observar que a área do retângulo ela é a multiplicação do comprimento vezes a sua largura. Perfeito, galera. Para concluir algumas atividades, essas atividades estão lá na página 26, atividade 4, a páginas 30 e 31, atividade 4 também. Se você está sem o seu material, não se preocupa, essas atividades estão disponíveis aqui no nosso material de apoio. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!